Vamos lá, né? Aula de História hoje, professor também de Geografia, né? Para eu não deixar de mentir, está aqui, o mundo está na minha mão, um dia vai estar na mão de Vasco, mas usando para a história o arquétipo do futebol, né? Que o futebol brasileiro, o Brasil é cultural, né? O gosto pelo futebol, a Copa está chegando, o Mundial de Copa. E os temas que têm vindo à tona, né, nos últimos dias a respeito do que tem acontecido na sociedade, né, tanto no nosso país quanto no mundo de uma forma geral, né, que está precisando muito de trazer de volta essas três palavras importantes aqui para a vida humana, para o desenvolvimento humano, que é respeito, igualdade e inclusão. O professor é vascaíno, claro. O time que ele torce é o Vasco da Gama. E eu trouxe o Vasco para essa aula no sentido de mostrar que o Vasco foi forjado, isso está no Estatuto do Vasco, no hino do Vasco da Gama, e o Vasco foi forjado com esses dizeres, né? Porque foi o clube que, quando da sua formação, brigou pela inclusão dos pobres, dos negros e dos operários no esporte, então, praticado pela elite no início do século passado, né? Nos anos 20. Era só a elite que praticava esse futebol, o futebol como esporte. E aí o Vasco incluiu nos seus filões, né, as categorias das minorias, especialmente os negros. E o Vasco sofreu, né, uma pressão por parte das agremiações esportivas da época, que não merecem nem ser citadas, né, com todo respeito a elas e à sua história. O Vasco foi proibido de disputar o campeonato por conta de ter negro, pobre e operário no seu time. E aí o Vasco fez a carta, né, de respeito, a carta histórica, né, de 1923, que traz esses dizeres, e isso virou o lema do Vasco da Gama na formação como clube. Por isso que o professor Silvio, quando foi escolher um clube de futebol, foi muito além do futebol, né, porque tem que ter um sentido, tudo para a vida da gente a gente tem que buscar um sentido de afirmação, de procurar aquilo, porque aquilo, de certa forma, traz uma representatividade para a gente. Como ouvir uma boa música, como praticar um esporte e como torcer para um time de futebol. Né? E aqui a gente respeita todas as agremiações, né, esportivas. E não estou dizendo para ninguém torcer para o Vasco da Gama. Cada um escolhe o seu time de futebol. Mas escolha por você, não pelo que é transmitido, pelo que é transmutado, pelo que é traduzido e trazido pelas mídias, pelas redes sociais, pelo rádio, pelas informações, né? Botando só alguns, poucos, no topo, e a grande maioria com nada. Então, isso tem que ser trazido para toda a situação real de nossa formação enquanto pessoas. Então é isso, o Vasco da Gama é isso. Respeito, igualdade e inclusão. Vasco. E assim vai para Santos, São Paulo, Internacional, Galo, né, o Atlético Mineiro, diversos outros times, Palmeiras, né, Santos Futebol Clube, que tem uma história fantástica, Internacional. E o menino que está aí filmando eu, o Estelinho, está com a camisa do Flamengo. E a gente é isso, respeito, né? Eu respeito ele como flamenguista, ele me respeita como professor e torcedor do Vasco, até porque senão eu dou zero para ele nas provas também.